Então, pessoal, vamos lá. Tem que improvisar um pouco aqui o sistema de gravação, né? Porque senão demora muito para eu renderizar todo essa apresentação pelo PowerPoint. Demora às vezes mais de 1 hora, então eu vou gravar desse jeito aqui que eu acho que é rapidinho, tá? Talvez fique um pouco estranho aí para vocês, mas é a forma mais rápida, tá bom? Então vamos falar de planos, né, cristalográficos. Como eu falei, vou fazer um pouco rápido aqui, tá? Essa aula já foi dada, né? Antes das férias. Eu falei com mais detalhes, né? Mas aí vocês podem dar uma olhada, até porque essa parte de estrutura cristalina a gente já falou. Vocês tiveram aula com o Jefferson, né? Professor Jefferson. E a gente pode focar um pouco mais no problema envolvendo estrutura e formas de compreender os planos, né, de uma estrutura cristalina. Aqui tem a diferença entre material cristalino, né, cristais formados aqui com estrutura de alto titânio, e aqui um cristal amorfo, ou seja, né, material que não possui um ordenamento, né. Ele não possui aqui, ó, os materiais amorfos, ele não possui, né, ordem de longo alcance, tá bom? Diferentemente dos materiais cristalinos, né, que é organizado, ele possui então uma rede, né, que é dado por essa disposição aqui de elementos, né. Então, na cristalografia, né, a ciência que estuda, né, a estrutura cristalina dos materiais. A gente pode descrever a estrutura, né, através de posições, né, direções e planos, tá? E as posições, elas são dadas dessa maneira assim, ó. Como a gente já sabe, né, assim, sabe no aspecto do seguinte: vocês lembram lá do plano cartesiano, devem ter visto também física em álgebra linear, né, como ocorre a posição dos vetores dentro de um plano, dentro de um espaço cartesiano, onde você tem o ponto, né, o ponto origem, né, que é dado por 0, 0, 0. Então, se você anda uma unidade na direção de x, né, 0 unidades na direção de y, 0 na direção de z, você vai ter esse ponto 1, 0, 0. E aí a gente representa, em cristalografia, a gente representa esse colchetes aqui como o ponto, né, a representação do ponto dentro de um espaço, né, em um determinado espaço. E a gente consegue então entender o porquê dessa formação, né, quando a gente impõe aqui um cubo, né, um sistema cúbico, e esse sistema cúbico ele nos dá né, as posições, tá? E essas posições, como a gente observou aqui, né, elas são dadas exatamente para definir, né, que quando você tem uma unidade, quer dizer que você andou de um átomo até o outro, né, ou seja, do centro de um átomo até o centro do outro átomo, que estão no vértice desse cubo. E aqui uma coisa que eu esqueci de falar desse lado aqui, é que a representação para negativo vem com um sinalzinho de menos em cima, né? Tá bom? Então, no caso a gente tem aqui 0, né, que é 0 para x, menos 1 para y, né, ou seja, está aqui o menos 1, né, e 0 para z. Tá? A mesma coisa aqui para menos 1 em x, né, e aqui a mesma coisa para menos 1 em z. E aí a gente representa dessa forma os pontos no plano, os pontos no espaço, né, e numa célula unitária. Tá? É por isso que a gente costuma, o próprio nome já diz, né, célula unitária, porque define unitariamente cada lado desse cubo. Tá? Então aqui, olha, a gente define, por exemplo, em coordenadas dos pontos, a gente tem
o ponto 0, 0, 0, que é a origem, e uma coordenada de um outro ponto, que é 0, 1, 0, 0, né, que está aqui, certo? Quando a gente agora quer observar os pontos um pouco mais, né, e a gente está falando apenas de pontos, a gente não deve ligar, né, o 0 até ligar o 0, né, nessa até o ponto 1, 0, 0, porque a gente ainda está definindo apenas os pontos, coordenadas, só isso. Então, por exemplo, se eu quero achar o ponto 1, né, em x, 0 em y, né, que vem nessa direção, né, y está aqui, e z, meio de z, né, ou seja, eu estou andando nessa direção aqui, então eu andei meio para cima, não andei nada, né, nesse percurso aqui não andei, e meio apenas, né, em z. Então esse ponto é definido, né, como 1, 0, meio. O ponto meio, meio e meio vai ser qual? Vai ser um que você vai andar, né, até metade, né, e metade em x, metade em y e metade no caminho, né, do percurso em z. Seria esses três, né? Você pega até que a gente não vai ligar porque não é esse o objetivo agora. Mas se a gente pega as coordenadas no plano e depois sobe ele para o espaço, né, teria mais ou menos aqui, a gente teria então essa coordenada. E aí a mesma coisa para 1 e 1, né? Então a gente tem coordenada 1, 1 em x, 1 em y, 1 em z. Está aqui, né? 1 e 1. Bom, então são exemplos de pontos, né, coordenadas no plano. Vamos ver essa direção aqui. Qual seria essa direção? Agora já entrando na parte de direções cristalográficas. Quando eu falo de direções cristalográficas, eu falo em um caminho, né, um vetor, ou seja, um ponto que parte, né, do zero e vai até uma região. Então, se você tem aqui, por exemplo, para x, qual seria o meu valor de x, né? Andando do zero, né, que é a origem, até essa região aqui, a gente vai ter meio, né, para x, é isso, 1 para y e andamos nada, né, para z, 1, 0, 0, certo? Nesse caso, a gente lembra que a gente não usa, né, nenhum tipo de vírgula, nada, né, nesse caso, tá bom? Então, aqui nós teremos, então, como eu falei, meio, 1 e 0, né, para definir essa direção. O que faltou eu falar lá que tinha que colocar o colchetes aqui. Então, você define a direção através dos colchetes. Quando você liga um ponto ao outro, você usa o colchete. Né? Aqui então as direções cristalográficas, né? Então a gente pode definir já os índices de milha, tá? Então, olha só, os vetores, né, são decompostos, né, dentro desse cubo. As direções cristalográficas elas são definidas, né, de tal modo que o vetor se posiciona e ele passa pela origem do sistema de coordenadas. Então o comprimento da projeção do vetor em cada um dos três eixos é determinado. Esses três números são reduzidos ao menor número inteiro, tá bom? E eles são representados dentro dos colchetes, né, como são dados aqui. Então aquele vetor, aquela direção que eu mostrei no último slide, que foi meio, 1 e 0, ele é representado, né, por exemplo, a forma correta de mostrar, né, aquele vetor é dessa maneira aqui, ó, tá vendo? 1, 2 e 0. E por quê, professor? Aqui, lembra que aqui era meio, né? É meio, né, aqui. Porque você está andando apenas meio de x.
você está andando 1, então aqui é meio de x, aqui é 1, né? Aqui é meio. Aqui é 1 e aqui é 0. Mas por que deu 1, 2 e 0, professor? É o seguinte, então dá meio, 1 e 0. O que você faz? Você multiplica tudo, né? Que nesse caso você divide, né? O denominador, você pega o denominador e multiplica no numerador, né, para cada caso. Então, por exemplo, aqui você tem que multiplicar por 2, né, e aí você corta 2 com 2 dá 1. Né. Aqui 1 dividido por 1, né, você 1 vezes 1 dá 1, então, e multiplica aqui por 2, né, multiplica tudo por 2. E aqui também multiplica tudo por 2. Ou seja, você pega o seu denominador, né, e multiplica ele por todos os termos, né, que você vai ter então o fator chamado de índice, né, já seria o da direção desses para essa determinada coordenada, tá bom? Eu vou mostrar aqui no próximo slide, né, como isso funciona, tá bom? Então, como falei, olha, você multiplica tudo, você tem a direção meio, 1 e 0, multiplica tudo por 2, né, vai ficar 2 vezes, não importa aqui, então fica 2 vezes 2 dividido por 2, depois, né, como é 1 aqui embaixo e 0, né, você também inverteria o denominador, porém como é um unitário, né, aqui não tem essa vírgula, né, galera? Esquece essa vírgula aqui. Você multiplica pelo maior denominador, né? Aí fica então 1, 2 e 0. Vamos fazer mais alguns exemplos, olha. Quando a gente tem um índice de 1, menos 1 e 0, né? Quando a gente tem um índice 1, menos 1 e 0, o que a gente vai ter? Nesse caso, eu desloco, né, minha origem, né? Minha origem estava aqui, né? Estava aqui. Eu desloquei ela até aqui, onde agora a minha origem, não tem problema nenhum fazer isso, eu posso escolher onde eu quiser começar, né, minha nova origem do espaço, onde vai ser agora O', Y' e Z', X', Y', e Z'. E aí, quando eu falo que eu quero, né, um ponto 1, menos 1 e 0, o que eu estou falando? Que eu vou andar então 1 na direção, né, que é 1 na direção de x, né? Repare que a gente está andando na direção positiva de x, só que quando eu ando na direção negativa de y, eu estou andando, né, para cá, então aqui vai ser menos 1. Então quando eu escolho os pontos da coordenada, eu vou ter 1 de x, né, eles se encontram aqui, né, menos 1, né, porque lembra que a gente está andando para trás, né, y está aqui e indo para frente, então aqui é a origem, aqui eu ando em 1 positivo e aqui eu ando em 1 negativo, então eu andei esse caminho todinho aqui, que é o meu vetor 1, menos 1 e 0, porque não dei nada em Z, né, fiquei apenas nesse plano, certo? Então fica 1, menos 1 e 0. Caso você queira observar a mesma coisa para 2, né, se você andar, por exemplo, 2, a direção seria dada como 2, menos 2 e 0, nesse caso a gente põe o 2 em evidência,
tira o 2 aqui de dentro, vai ficar, né, sem sinal aqui em cima. Ficaria então 2 menos 2 e 0, ficaria, né, 1 menos 1 e 0, ou seja, ele se transforma nesse, ou seja, a gente provoca, né, uma redução, ou seja, a gente traz essa direção para dentro da célula unitária. Aqui são outros exemplos, tá? Como eu falei aqui, ó, quando a gente tem 0 menos 1,5, ou seja, 0 de x, né, andando 0 em x, 1 né, para x que está aqui, 1 a gente anda em y, e meio a gente anda em z, o que a gente vai ter? Multiplica tudo por 2, a gente tem 2 vezes 0, 0, está aqui 0, 2 vezes 1, 2, está aqui, 2 vezes meio, dá 1. Bom, então essa é a forma da gente determinar aqui uns outros exemplos, né? Então quando a gente tem menos 1, tá vendo? 1, menos 1 e 1, a gente coloca o sinal em cima, né? Um tracinho em cima. Aqui, olha só, a gente já vai falar dos índices de Miller. E repare que agora a gente tem essa família de direções, ela é representada através desse símbolo. Quando eu tenho símbolos, eu falo em famílias de direções, tá bom? Que é, então, por exemplo, se eu tenho né, uma direção 0, 0, e aqui eu sei que também que é, né, 1, 0, 0, se eu mudar o meu sistema de origem, né, eu vou ter essa família de direções. Então aqui é 1, 0, 0, aqui é 1, 0, 0, aqui antes também vai ser 1, 0, 0, por aí vai, tá bom? Então olha aqui como eu falei, ó, 1, 0, 0 está aqui, né, e obviamente que isso depende do seu do tamanho da seu parâmetro de rede, tá vendo? Se todos os parâmetros de rede que eu sei se for o mesmo cubo, né, isso vai ser verdade ou não. Então esse A aqui ele é igual a esse, né? Agora já o B ele é um pouco ele pode ser diferente, então já muda o sistema, tá bom? Aí aqui algumas famílias de direções. Então pessoal, voltando aí, aqui aqui as direções 1, 0, né, como eu falei, que formam então uma família, né? Então você pode ter em várias direções, né? Sendo essas direções elas idênticas, ou seja, o tamanho desses vetores aqui sendo iguais, eles formam uma família de direções, tá bom? E aqui outros exemplos de famílias, né? Então a simetria dessa estrutura permite que as direções equivalentes sejam agrupadas para formar uma família de direções, tá? Então, como eu falei, nós temos essa família 1, 0, 0, tem a família 1, 1 e 1, tem a família 1, 1 e 0, onde elas são importantes no aspecto seguinte: você sabe que quando você fala de 1 e 0, você está falando família para as faces, né? Quando você fala de 1, 1 e 0,
tem o 0, 0 é para face, 1 e 0 é para diagonais das faces, são essas daqui. Quando você fala 1 e 1, você está falando diagonal do cubo, diagonal, né, no sentido de atravessando toda a diagonal desse plano aqui, desse plano aqui. Muito bem. Agora vamos falar dos planos. Por que os planos são importantes? São importantes para a determinação da estrutura cristalina, né? Os métodos de fração medem diretamente, né, a distância entre planos paralelos de pontos do reticulado cristalino. Então, esta informação ela é usada para determinar os parâmetros do reticulado de um cristal, tá? E o método de fração, né, ele usa muito esse tipo de medida, né, de planos cristalinos, já que eles são usados para determinar ângulos, né, interaxiais de um cristal, né? Então você precisa desses planos cristalográficos para definir a direção com que houve, né, a entrada do raio-x, né, para que você caracterize a geometria da estrutura, tá bom? A geometria quer dizer se ela é cúbica, se ela tem os lados, né, desse cubo, se for um cubo, né, ele tenha quais os parâmetros que ele tem, né, quais são as distâncias interplanares e tudo mais. Então, para a deformação plástica, a deformação, né, dos metais ocorre pelo deslizamento desses átomos escorregando uns sobre os outros no cristal. Estes deslizamentos tendem a acontecer preferencialmente ao longo de planos de direções específicos do cristal, certo? Aí a gente já está falando, né, algo, dando uma prévia do que a gente vai ver mais à frente, que são os defeitos, né? Os defeitos cristalinos devido, né, a escorregamento deslizamento desses planos, né, dentro de uma estrutura cristalina. Tudo bem, pessoal, então primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer sobre a análise dos planos, né? Então, como a gente representa um plano para um sistema, para uma célula unitária, né? Então, os planos cristalográficos são representados por parênteses, né, sem vírgula. Então, lembrando que os pontos são representados, né, sem parênteses, sem nada, né? E as direções são representadas por colchetes. E os planos são representados por parênteses. Vamos representar esse plano aqui, ó. 1, 1 e 1. Ou seja, esse é fácil, né? Vamos ser sinceros. Por quê? Quando você tem um plano desse tipo aqui, você não vai ter muito problema, porque se você observar, você vai olhar todos os pontos, né? Eles estão indo em um dos vértices do meu sistema. Então, se eu tenho um ponto 1 em x, 1 em y, 1 em z, né, para esse conjunto de pontos, né, eu ligo então as direções e também teria como ligar os vértices. Como é que isso fica? Tá vendo? Nós vamos ter, né, a ligação desses três pontos, né, com essas direções, formando então um plano 1, 1 e 1. Agora eu mostrei o conjunto, né, de índices de Miller
né? Isso aqui é chamado de índice de Miller, né? Eu vou explicar por quê. E a gente determinou o plano, certo? Agora vamos, através do plano, né? Através do plano. Opa. Sim, aqui não tem como voltar esse problema. Vamos determinar os índices de Miller através do plano. Então, olha só. Concorda que aqui eu estou andando, né, partindo da origem aqui, né, a origem nossa convencional, eu estou andando 1, né, eu ando 1 aqui em X, estou andando meio em Y, beleza? Então, ao invés de andar 1, eu estou andando metade, né, desse parâmetro, né, dessa aresta. E quanto que eu estou andando em Z? Se você for observar, a realidade aqui é que a gente está paralelo ao eixo Z. Concorda comigo? Se eu estou paralelo ao eixo Z, o que eu vou ter? Um infinito aqui. E que no infinito a gente teria um encontro dos planos com esse eixo Z, porque no infinito duas retas paralelas se encontram. Né? Então como é que fica esse índice de Miller? Ó, como eu falei, 1, né, que é aqui de X, meio de Y, né, 1 e infinito para Z, que está indo na direção, né, aqui subindo, como mostrei, né. Agora, como é que a gente transforma essas informações em índice de Miller? Então, um pouco diferente do que a gente fez com relação às direções, né? A gente, ao invés de sair multiplicando pelo maior denominador, a gente só inverte. Desculpa aí, pessoal. A gente só inverte, o que é denominador vira numerador, né? E o que é numerador vira denominador. Como é que isso vai ficar então? Então 1 sobre 1, né, é 1. Então inverter dá na mesma. 1 sobre 1 dá 1, então fica 1 sobre 1. 1 sobre 2, né? Porque aqui lembra que a gente está olhando para esse ponto. Então fica 1 sobre 2, inverte. Então fica 2 sobre 1. 2 sobre 1 dá 2. Agora se eu faço infinito é dividido por 1. Aqui tem que observar com calma isso, né? Que é o que vai confundir. Então, infinito dividido por 1 dá infinito. Agora, se eu inverter, fica 1 sobre infinito. 1 sobre infinito, galera, é uma unidade dividida por um número muito grande, dá 0. Pega ele na calculadora se você tiver com dúvida. Divide 1 por 1 milhão. 1 por 1 milhão vai dar 0,0000 alguma coisa. Então, cada vez, quanto maior o número que você pegar, né, para dividir, certo? Obviamente que vai dar um número mais próximo de 0. Então, como isso aqui é para facilitar a representação dos planos. Então, aqui em cima está mostrado com mais calma, que eu acabei de falar. Então, você inverte, né, fica 1 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre infinito. 1 sobre 1 dá 1, está aqui. 2 sobre 1 dá 2 e 1 sobre infinito dá 0. Então, esse plano aqui, ele é representado, né, pelo índice de Miller como 1, 2 e 0. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo exemplo.
olha só, importante aqui, ó, anotação para os planos utiliza os índices de Miller, galera. Esse que é o importante, vocês entendam, tá? Que são obtidos da seguinte maneira: obtém-se as interseções do plano com os eixos. Obtém-se o inverso das interseções e depois multiplica-se para obter os menores números inteiros. Galera, foi isso que eu expliquei ali naquele exemplo. Então, como eu mostrei ali, vamos para esse aqui agora. Vamos andar, né, em x aqui, a gente anda meio, né? Em y, repare que o meu plano, ele não corta em nenhum lugar, ele não, né, tem interseção nenhuma no meu eixo y, tá bom? Não tem nenhuma interseção, ou seja, meio de x, né? Vamos fazer esse plano aqui, meio infinito, concorda? Porque em y não estou cortando em nenhum lugar, não estou, né? Não tem nenhuma interseção no eixo y, né? Repara que infinito indica que meu plano está indo paralelo ao eixo y. E uma interseção em 1 em z. Como é que eu represento então esse plano? Através dos índices de Miller. Inverte, né? Inverte aqui, fica 2 sobre 1, 1 sobre infinito e 1 sobre 1. 2 sobre 1 dá 2, 1 sobre infinito dá 0, 1 sobre 1 dá 1. Perfeito. Como que eu represento? Abre parênteses, 2, 0 e 1, sem vírgula, tá? Esse aqui é então dito, né, para um sistema cúbico como plano HKL, que são os índices de Miller indicados para o meu plano, né, através desse parênteses, né, em uma direção HKL, que é através desses colchetes, tá? Vamos ver mais um exemplo. Então, olha só, se eu tenho um plano agora, um plano, né, onde eu tenho né, um plano 1, 0 e 0, como é que eu posso representar isso? Repare que eu não estou cortando nenhuma. Olha isso, hein, galera, que é importante, porque esses de 1, 0, 0 eles são os mais confusos. Repare que eu só corto o eixo x, tá? Que é aqui, ó. O restante eu estou indo para infinito, tanto para cima, que é o z, tanto para o lado, ou seja, paralelo, né? Ou seja, infinito em y e infinito em z, concorda? Então isso que é importante vocês entenderem. A mesma coisa para os outros. Eu tenho aqui um plano cortando o eixo y em 1, então é 1, né, sobre 1. Aí aqui vai ficar esse cara aqui é o infinito, né? Esse aqui é em z, infinito, e em x também infinito, porque ó, eu estou indo aqui, né, nessa direção, aqui e aqui para cima também. Eu não corto nenhum, né? E a mesma coisa seria se eu tivesse esse plano aqui de cima, né, cortando apenas o eixo z. Eu não vou escrever, vai ficar muito poluído. Então a gente teria o seguinte, uma família de, tá vendo? Uma família de planos, tá? Quando eu tenho 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, eu teria uma família de planos se todos são diferentes, se todos são iguais, obviamente, né? Porque eles têm os planos, eles são, né, característicos aqui de uma mesma direção, tá? O mesmo tamanho, né, do parâmetro. Se houver diferença desses parâmetros aqui, a gente tem uma outra situação, um outro caso. Então, olha só, mais exemplos de planos cristalográficos, tá? Aqui vocês dêem uma olhadinha, né? Tentem fazer na mão, interpretar, desenhem bastante, né? Sem desenhar não tem como
fazer bem essa matéria, tá, galera? Aqui a gente tem um exemplo partindo, então, olha só, para vocês estudarem os exercícios. Vamos lá, vamos fazer junto esse aqui, que funciona da seguinte maneira. Então, quando eu tenho vamos representar o plano, né, através do índice de Miller. Então, a gente tem um número, né, esse índice de Miller, né, os números, e vamos chegar no desenho. Vamos mostrar o desenho. Então, começando por essa tabelinha aqui, que ela é muito importante e ajuda vocês. Se vocês quiserem fazer isso durante os exercícios, eu agradeço, né? Porque aí vocês vão estar mostrando que entenderam qual é a ideia aqui, né? Então, você colocando aí para x, que é 0, né? Menos 1 em y. Então, aqui já deu para perceber que a gente deslocamos o nossa origem. Então, nossa origem passou aqui para cima. Houve um deslocamento, né? Onde a gente tem agora um x linha, um y linha e um z linha. Por que eu fiz isso? Porque fica mais fácil de entender. Olha só, quando eu tenho então o zero indica que o plano não corta o eixo x, certo? Não corta o eixo x. Então vamos deixar ele quietinho aqui. O menos 1 indica então que eu estou andando, né, no sentido negativo de y, que é o que? Indo para esse ponto aqui. Se eu estou agora com a minha origem nessa região do meu cubo, então aqui vai ser o meu menos 1 para y e menos 1 para z. Se o z é aqui, eu tenho que aqui embaixo vai ser o meu, não é isso? O meu eixo, meu ponto, né? Menos 1 de z. Né? Então, lembrando, para cá está x, né? Y para cá, aqui está x, aqui está z. Como é que eu fico então com relação ao meu índice de Miller? Porque através desse número a gente interpreta melhor. Eu sei que o 0 eu não corto nenhum lugar do meu plano de x. Então, através do índice de Miller, eu posso propor aquela ideia, né? O que é numerador vira denominador, né? Ou vice-versa, o que é numerador, o que é denominador, no caso aqui 0 dividido por 1, passa para cima, então fica 1 sobre 0. Tá aqui, né? 1 sobre 0 é quanto, galera? 1 dividido por um número muito pequeno, faz aí, 1 dividido por 0,0000001, dá? Um número muito alto. Então, toda vez que eu divido alguma coisa por um número muito pequeno, eu tenho um número muito grande. Então, se eu faço isso tendendo a 0, dá infinito. Vamos inverter agora a mesma coisa aqui. Menos 1, né? Numerador vai para baixo, denominador sobe. Então, menos 1 está dividido por 1, né? 2 aqui. Passa 1 para cima, né? Lembrando que faltou um sinalzinho aqui, ó. Um sinalzinho didático aqui, para a gente lembrar. Então, menos 1 desce, sobe 1. 1 sobre menos 1 dá na mesma. Menos 1 e menos 1. Como é que vai ficar esse plano então, galera? Né? Se eu tenho agora infinito, né? Ou seja, meu infinito não indica exatamente que meu plano ele está paralelo ao eixo x. E os outros interceptam, né? A interseção dos pontos, né? São exatamente ligantes aqui, ó. E aí eu vou ter que, como meu eixo x está aqui, esse plano aqui dentro, né, que é esse diagonal aqui, ele não corta o eixo x, né, que é esse eixo aqui, tá?
Deixa eu desenhar ele aqui assim. Aí tá vendo? Você liga os pontos. Então olha só, infinito de x. Então eu estou indo no infinito de x. Aqui, não corto o eixo x. Paralelo, né? A x que está aqui. Então o plano está vindo nessa direção. O ponto menos 1 está aqui. Para y, né? O y está aqui, ó. Andei para cá, está positivo. Para cá está negativo. E o meu eixo z está aqui para baixo. Para cá está negativo, né? Então, esses dois pontos eu tenho então um plano, que é o plano, né? Plano 0, menos 1 e menos 1. Tá bom? Agora vamos fazer o contrário. Contrário não. Vamos, né, fazer mais um exemplo desse plano. Do sistema, né, de índice de Miller. O nosso plano 1 e menos 2. Novamente, vamos inverter, né? Agora a gente vai tentar achar de novo os pontos no plano, né, para traçar exatamente essa figura dentro da nossa célula unitária. Então olha só, vamos inverter tudo aqui, né? Aqui a gente lembra que é 1 dividido por 1, 1 dividido por 1 e menos 2 dividido por 1, certo? Inverte tudo, fica 1, né? 1 dividido por 1 dá 1, invertendo aqui dá 1, esse aqui também dá 1, né? Dividido por 1, fica menos 2 dividido, perdão, na verdade fica 1, né? Dividido por 2, vamos ver como é que fica ali na frente, ó. 1 e menos 2, 1 dividido por 1, 1 dividido por 1, 1 dividido por menos 2, ou seja, menos 2 foi para o denominador e o, né, era assim, né? 1 dividido por 1, dividido por 1 e menos 2 dividido por 1. Inverteu e aí agora a gente fica com o índice de Miller, com o meu recíproco, né? O recíproco do índice de Miller. O índice de Miller é esse aqui. A gente teve que fazer um passo anterior para determinar os pontos que determinam o plano, né, do índice de Miller. Então, ponto 1. Nesse caso, a gente vai fazer com que o meu plano, né, ele permaneça dentro da célula unitária. Então, por isso que a gente desloca, né, galera? A gente desloca a origem, e fica mais fácil, né, de entender. Pode acreditar, porque olha só, se você usasse essa origem aqui, então vamos observar o seguinte: agora a gente tem o ponto 1 de x, que é aqui, né? 1 de y, que está aqui, e o menos meio, ou seja, andaria para baixo aqui, ou seja, você sairia de dentro da célula unitária. Então é muito mais fácil você fazer o que? Você movimentar. Se tem a origem aqui, manda a origem para cima. Tá aqui, a origem vem para cima. Aí fica mais fácil, porque você permanece com os valores de 1, 1. E o meio, que agora é negativo, né? Você viu aqui que ele é menos, tá vendo? Um tracinho de menos aqui em cima, né? Ele fica dentro da minha célula unitária, que é esse cubo aqui, que é isso que a gente quer. Então, o plano vai estar aqui dentro. Para isso, galera, o que a gente faz agora? Basta ligar, né? Ligar esses pontos. Ó. Então, eu vou ligar 1 até 1, 1 até menos meio, depois 1 até menos meio até 1. E esse é dado então meu plano 1, 1 e menos 2. Bem, tá bom, pessoal? Então esses são os exemplos, tá? Aqui nós temos as direções, né? Como falei, as famílias das direções, os planos através dos índices de Miller e as famílias de planos, né? Que eu falei também. Vamos tentar resolver alguns exercícios do teste.
E a gente vai tirando dúvidas aí, né? Acredito que vão aparecer as dúvidas e vocês vão me perguntando sem problema nenhum pra gente avançar nessa matéria, tá? Um abraço. Até mais. Aqui só mais os exemplos, né? De famílias de planos 1, 1 e 0. Né? Nada de muito novo aqui, só para mostrar como a gente desenha eles, né? Para ajudar vocês também. Ok? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem lá no fórum, né? Ou uma mensagem aí durante as nossas web conferências. Beleza?